Gratidão a Deus pela misericórdia dele que não deixa nós sermos consumidos. Gratidão a esse Deus sabe o que você está passando, se é na saúde, se você está preocupado, se é na situação financeira, que Deus possa entrar com providência na vida de vocês, naquilo que vocês precisam, amém? Você possa buscar a Deus verdadeiramente de todo o coração. Buscar ao Senhor de todo o coração e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você busca a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta na tua vida aquilo que você precisa. Aleluia. Fazendo as obras do mal, os encantamentos, Pai. Poderoso Deus, soberano Pai, sustenta, Senhor, esta alma abatida. Sustenta, Senhor, essa pessoa que está cansada, deprimida, liberta dos vícios, meu Deus. Tu é poderoso para libertar dos vícios, tu é poderoso para libertar dessa medicação. Tu és poderoso, Senhor, para fazer operar maravilhas, Pai. Mas a maior maravilha, Senhor, seja trazer essa alma perdida para a tua presença, Senhor. Oh Deus querido, desde poder visita aqueles que estão de luto, dá o consolo, Senhor, a essas famílias que estão passando pelo luto, Pai. Visita, Senhor Jesus, os que estão no cárcere. Muda-me o cativeiro, Senhor, dos seus entendimentos, a poder se voltar para ti, Senhor, meu Deus, e reconhecer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor possa manifestar a sua glória, o seu poder, a sua graça e lhe dar a vitória nesta madrugada, nesta manhã. Que o Senhor possa abrir porta onde não há porta. Que o Senhor possa abrir caminhos aonde não há caminho. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, cada lar, cada família, cada enfermo, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. Que o Senhor possa te renovar nessa manhã, renovar a tua, que o Senhor possa desfazer a todo o plano do maligno para destruir sua família. Em nome de Jesus, renova a fé desse que está pensando em desistir, Pai. Tem que ter propósito, tem que ter a mesma visão, né? Que visão é essa? A visão de buscar a Deus, temer a Deus. Hoje você... Então vamos vigiar, né? Vigie bastante, ore, peça a direção de Deus, para que você não caia em laço, para que você não seja enganado pelo seu coração. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso, enganoso. Então tenha cuidado com teu coração. Tenha cuidado com teu coração, porque muitas das vezes o teu coração está te enganando. Ah, isso vai ser bom para minha vida, vai dar certo. Ah, agora me ama e às vezes não ama, né? O coração é muito enganoso. Aí o teu coração está se enganando com aquela pessoa que te ama, que diz que agora vai dar certo. E aquelas promessas, né, que vêm, promessas, já começa prometendo, né? Então eu acredito que uma relação não tem que começar com promessas, mas e sim com viver verdadeiramente, com prática, com ações, né? Com atitudes, sem atitudes, né, as palavras se perdem. Então a palavra ela morre se você não tiver a prática da palavra. Então ela se torna vazia, né, a palavra. Então a palavra ela tem poder de dar frutos, né? A palavra tem poder de matar ou de dar vida. Então, a tua palavra, quando você dá a sua palavra a alguém, ela tem que ser verdadeira, ela tem que se cumprir, porque você deu aquela palavra para aquela pessoa. Então, não fale, não prometa o que você não vai cumprir. Não prometa a ninguém, eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer aquilo por você. E começa a prometer, meu Deus do céu. E quando pensa que não, acaba não cumprindo a promessa. E você entra em depressão, você se frustra, você se decepciona. Né? Eu fico imaginando quem vem de Deus para a nossa vida, quem não vem. Uma coisa eu posso dizer, quem vem de Deus para a nossa vida, fica. Mas quem não vem, o próprio Deus tira. Se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa ali que tem se voltado, se entregado para Deus, eu vou dizer para você, Deus não vai te entregar para qualquer pessoa.
Você sabia? Se você é uma pessoa de oração, se você busca o teu Deus de todo o coração, em primeiro lugar, se Ele é a prioridade da tua vida, pode ter certeza que Deus não vai te entregar para qualquer homem, não vai. Entendeu? Por quê? Porque você ama Deus em primeiro lugar na tua vida. Então Ele vai te entregar para uma pessoa que vai te amar. Se você coloca Deus na tua vida em primeiro lugar, pode ter certeza que vai vir para a tua vida, vem dele. Então Deus, ele não te entrega assim, não. Sabia? Uma vez eu fui para a igreja e eu tenho 10 anos que eu moro sozinha, 10 anos. Então eu tava, e quando eu saía do lugar que eu morava, da casa que eu estava morando, sempre tinha alguém que estava me olhando. Sempre tinha, aliás, sempre não. Eu observei que tinha alguém me olhando, né? Observando minha vida. Eu entrar na minha casa, eu sair na minha casa e eu fui para o culto. Eu fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, tinha uma pregadora convidada. E aquela pregadora começou a pregar, né? E depois ela foi usada nas revelações. E ela disse assim, que tinha alguém me observando, mas que tinha dito para Deus que me queria, né? Que, eu quero essa mulher. E aí Deus respondia assim, que não, que essa daí mesmo não. Você acredita que eu fiquei surpresa? Porque eu sabia que eu estava sendo observada ali, né, por um homem. Mas esse homem, ele era viciado em drogas, ele apoiava jovens na sua casa a se drogar. Então, quando eu passava, eu vi, claro, né, que era notório ali a atenção dele, e eu fui revelada. Na igreja o Senhor disse, não, essa daí não. E eu fiquei surpresa com Deus. Então, às vezes, você não entende porque você está sozinha. Mas se você tem uma vida com Deus, Ele não vai te entregar para qualquer pessoa. Ele vai te entregar para aquele que vai cuidar de você, que vai te amar como Ele te ama. Então, às vezes, você está ali reclamando da tua vida, né? Eu tô sozinha, mas Ele sabe quem vai ser a pessoa que vai cuidar de você. Por isso que nós, é forte, é interessante. É muito interessante isso, né? Então, Deus, ele tem um cuidado. Você busca ele, então não fica frustrada. Eu não tenho ninguém, né? Tem mulheres que dizem assim: eu tô atrasada para casar, as horas tá passando. Não tá passando, não, tá tudo certo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Porque se Deus vê que os que se aproximam de você não têm o mesmo propósito, não têm a mesma busca por Deus, não têm a mesma reverência por Deus, se Deus não é prioridade na vida dessa pessoa, Deus não vai permitir ele na tua vida. Por isso que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Se você busca Deus em primeiro lugar, se Ele é o primeiro amor da tua vida, né? Eu digo que Deus me ama e eu o amo muito, né? Jesus me ama muito. E isso eu contemplo todos os dias, o amor dele pela minha vida. E ele sabe que eu o amo. Então, ele te ama. Você acha que ele vai te dar para qualquer pessoa? Você acha que ele vai te colocar na tua vida alguém que vai te fazer sofrer, alguém que vai tirar você da presença de Deus, alguém que vai tirar a tua comunhão com Ele? Não, Deus não vai colocar na tua vida alguém que vai tirar a tua comunhão com Ele. Deus tem ciúme de você, o Espírito Santo tem ciúme de nós. E às vezes você não entende. Ai, meu Deus, por que eu estou só? Sabe por quê? Porque os que chegaram perto de você não vieram com o propósito de te amar, não vieram com o propósito de servir a Deus junto com você, não vieram com o mesmo propósito. Aí você não entende. Ai, meu Deus, eu ainda estou só. Mas se as pessoas que chegam perto de você não têm o coração de Deus, não têm um coração voltado para Deus, aí você não entende. Você, Senhor, mas por quê? Aí o Senhor que enxerga longe, o Senhor que enxerga o futuro, o Senhor que enxerga o profundo, o oculto e escondido do coração da pessoa que está se aproximando de você. Aí o Senhor o que que faz? Tira. Não, esse daqui não é o que vai te amar. Esse daqui não é o que vai te respeitar. Esse daqui não é o que vai servir a Deus junto com ela.
que vai buscar a Deus como ela busca, né? No mesmo propósito, na mesma adoração, Ele em primeiro lugar, alguém que renuncia a sua vida para viver para Deus. Então, se esse homem não renuncia a sua própria vida para viver para Deus, como você tem renunciado, pode ter certeza que não fica na tua vida. Não fica na tua vida, entendeu? Por quê? Porque você tem renunciado tanto para você servir a Deus, para você viver a obra de Deus. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, Ele não vai permitir nada, nada que te tire do propósito dele, nada que tire, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência com Deus, né? E Deus tem ciúme de nós, tem, porque eu já vi Ele tirar muitos da minha vida que não tinham mesmo. E o propósito de Deus é esse: socorrer os perdidos, buscar as almas perdidas, visitar os enfermos, visitar as viúvas, os órfãos. Esse é o propósito de Deus. Mas você diz aí que eu quero alguém com o mesmo propósito. Mas que propósito é esse que você tem com Deus? Que propósito é esse? É o propósito de Deus ou é o teu propósito? De ficar dentro de um templo adorando, batendo palma e as vidas perecendo fora do templo? E as vidas caídas na caminhada e o Senhor querendo usar a tua vida para levantar essa pessoa que caiu no caminho. Como o bom samaritano, né? Não foi o levita, não foi o sacerdote. Quem foi que socorreu o que estava caído? Foi o bom samaritano. Fátima, seja bem-vinda, querida. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa abençoar, que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida, que nós possamos viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus é te levar para alcançar uma vida, é dar a mão a esses que estão caídos. Hoje as pessoas estão tão julgadoras, né? Não quer nada com Deus. Interessante, eu fico vendo como as pessoas falam. Não quer nada com Deus. Você não sabe. Você não sabe o que levou aquela pessoa a cair. Quem sabe não teve um pastor segundo o coração de Deus que apacentou aquela vida, que cuidou daquela alma, que fortaleceu aquela vida ali na palavra, que foi ali suporte para ela ser alicerçada primeiro na rocha. Quem sabe aquela pessoa veio para os caminhos do Senhor e aquele pastor já mandou ela evangelizar, sem estar preparada para o evangelismo, sem ter as armaduras, sem ter entendimento que ir visitar alguém, que ir cuidar de um enfermo, que ir evangelizar tem que ter uma consagração, tem que ter uma separação, tem que ter ali um revestimento na palavra de Deus. Então tinha pessoas que não sabem não tem nem entendimento da palavra. Aí as pessoas têm o costume de dizer assim: você pode evangelizar, basta você dizer que Jesus te ama. Mas se você não dizer para essa pessoa por que Jesus ama, que amor é esse de Jesus? O amor de Jesus, ele transforma. Por que Jesus nos ama? Porque ele foi para uma cruz derramar o seu sangue para você ser livre e não ser mais escravo. Então não é só entregar um folheto e dizer Jesus te ama. As pessoas, eu tenho certeza que muitos estão ouvindo constantemente: Jesus te ama. Aí você escuta: Jesus me ama, mas eu continuo nas drogas. Jesus me ama, mas eu continuo na vida errada. Jesus me ama, mas eu continuo sofrendo. Jesus me ama, mas eu continuo vivendo essa vida que parece que Ele não me ama. Então, se você não tiver entendimento da palavra para lhe explicar aquelas vidas, Ele te ama, mas você tem que vir para a presença dEle. Porque se você vir para a presença dEle, Ele vai cuidar de você. Ele vai mudar a tua história, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar graça, Ele vai dar entendimento que tudo que você está passando, tudo que você está vivendo é porque você vai ajudar alguém lá na frente. Então não é só entregar um folheto e dizer Jesus te ama. Não é. Parece vazio, porque você olha para a sua vida e diz:
Jesus me ama e eu estou sofrendo tanto? Jesus me ama, eu estou desempregada. Jesus me ama e permitiu o meu marido ir embora. Jesus me ama, então você fica ali. Como que esse Jesus me ama? E eu continuo nessa situação. Então você tem que ser preparado, você tem que entender a palavra de Deus para dizer para essa pessoa que você tem um Jesus que transforma a tua vida. Que quando você vem para ele te dá entendimento que tudo que você está vivendo é consequência das suas escolhas. É porque você não teve entendimento de esperar em Deus. Casou com alguém porque o teu coração te enganou. O teu coração te enganou. O teu coração se encantou por aquela pessoa, olhou para aquela pessoa e disse: esse vai ser o meu esposo. Esse vai me fazer feliz. E você está enganada pelo teu coração. Se você tivesse um entendimento que você precisaria, aleluia, Deus, de confirmação de Deus, se aquela pessoa verdadeiramente veio do coração de Deus para sua vida, você não teria ouvido o seu coração. Então, pessoas não têm esse entendimento. Então, não é só dizer Jesus te ama, mas é dizer, aleluia, Deus, aleluia, Jesus, o que você está vivendo é consequência das suas escolhas. Porque muitas pessoas, elas ficam culpando ao Senhor. Aleluia, Deus, porque a sua vida está errada, por causa das mortes, por causa de tantas coisas que está acontecendo. Deus é único, é resgatar vidas. O propósito de Deus é levar o evangelho a toda criatura. O propósito de Deus é que nem o do samaritano, socorrer vidas, porque o sacerdote passou por aquela vida caído porque ele não obedeceu Deus, os julgadores, né? Os julgadores. Mas será se aquela pessoa caída teve um pastor segundo o coração de Deus? Ou será se aquela pessoa caída teve alguém que firmou ele na palavra de Deus, que ensinou? Olha, primeiro, busca Deus para a tua libertação. Primeiro, te fortalece na palavra de Deus. Não se afoba a fazer a obra de Deus, mas primeiro busca conhecer a palavra de Deus. Primeiro te firma na caminhada. Quando você está firme com teus pés, firme na rocha, aí você pode sair para a obra. Mas tem pessoas que pegam os novos convertidos sem experiência de obra, sem experiência de palavra, sem entendimento da palavra e manda lá evangelizar e dizer assim: Jesus te ama, entrega o folheto e Jesus te ama. O evangelismo é mais do que dizer Jesus te ama. O evangelismo é você fazer aquela pessoa entender que Jesus verdadeiramente o ama. Entendeu? Muitos caídos e o sacerdote dizendo assim, foi rebelde, né? Não foi firmado na rocha. Quem é que nos ajuda a nos firmar na rocha? É os pastores, é o que leva a palavra, é esses que nos ajudam. Olha, busca a palavra, te firma primeiro, né? Tenha comunhão com o Senhor, renuncia, se consagra. Então, ali nós somos alicerçados, somos preparados para ir para a obra. Mas chegou na igreja, já lança lá no meio dos lobos, né? Porque na obra você vai encontrar leões, você vai encontrar ursos. Na obra você vai encontrar gigantes. Lembra que Davi, ele estava pastoreando. Então, Davi, por estar cuidando de ovelhas, Davi já era preparado para derrubar aquele gigante. Tremendo, né? Tremendo Deus. Então, essa faz a diferença na nossa vida. Enquanto que aqueles soldados que estavam lá na batalha não conseguiram derrubar o gigante. E Davi, que estava pastoreando ovelhas, tinha derrubado o gigante, urso, leões. E Davi era, aleluia Deus, foi aquele a qual o Senhor levantou para uma grande obra. Mesmo Davi falhando, porque ele falhou ali, né? No momento que Davi não foi para a guerra, no momento que Davi não foi para a obra, interessante, no momento que ele estava despercebido, descansando, sem ir para a guerra, né? Como foi que Davi adulterou?
Ele não tinha ido para a guerra. Ele estava descansando, despreocupado, relaxado. E o que que aconteceu? Se encantou por aquela mulher. E houve o quê? O adultério. Houve ali a trama da morte, o assassinato, né? Então, no momento que Davi não estava na guerra, estava ali repousando, né? Porque já tinha batalhado o mundo, enfrentado várias guerras. Aí Davi achou que podia parar. E nós não podemos parar na vigilância, porque a guerra ainda não parou, a guerra ainda não terminou. Nós vivemos em constante guerra espiritual. Enquanto você está ali parado, né, descansando como Davi estava, o inimigo estava guerreando. O inimigo estava ali trabalhando para que Davi caísse naquele adultério. Tremendo, né? Então o inimigo, ele não para, ele não para. Por isso que Jesus, o próprio Jesus disse que ele não tinha como repousar a cabeça, porque ele trabalhava muito. Aleluia, Deus, o propósito de Deus era o quê? Aleluia, Jesus, socorrer aflitos, socorrer os que estavam caídos, que estavam desanimados, os que estavam feridos, passar o bálsamo. Então Jesus, ele mesmo disse que ele não tinha tempo para isso, para o descanso, para o lazer, né? A gente fica olhando assim, que muitos, né? Ai, eu vou parar aqui, eu tenho que tirar umas férias. Jesus nunca tirou férias da obra. Quando você coloca a mão no arado, você não pode parar, você não pode. Até quando você vai viajar para algum lugar a passeio, até naquele lugar você está fazendo a obra. Sabe por quê? Porque sempre tem uma alma perto de você que está precisando de oração, que está precisando de uma palavra de Deus. E lá você, naquele passeio, você é usado para aquela vida. Deus coloca aquela pessoa pertinho de você. Eu não sei se você já teve essa experiência de você entrar no ônibus. Em Manaus tem ônibus, né? A condução de Manaus é moto, carro e ônibus. E o avião, é claro. Mas de você chegar no ônibus, entrar, sentar ali e de repente chega uma pessoa, senta do teu lado e o Espírito Santo vai e começa a brandar no teu coração. Puxa conversa que está aflito. E lá você vai dar um bom dia, aí você procura puxar assunto. Quando pensa que não, a pessoa já começa a falar. Ai, eu estou preocupada porque eu tenho isso para resolver, eu estou passando por esse problema e pronto. Aí Deus já vai te usar para aquela pessoa que estava aflita, que você sentou do lado dela naquele ônibus. Você está entendendo? Você está entendendo o que é o chamado, o que é propósito de Deus? Você está entendendo? Porque as pessoas dizem assim: eu quero alguém para viver o propósito comigo. O propósito de Deus não é dizer eu amo a Deus, mas que eu amo a Deus e amo o próximo. Então, amar a Deus é cuidar do próximo. Amar a Deus é levar o Evangelho, é visitar os enfermos. Amar a Deus é visitar essas almas que estão caídas. Caída, qual Deus quer levantar, mas tem pessoas que estão aí até lançando no inferno. Ah, não quiseram nada com Deus, não sabe nem o que a pessoa passou. Quantos saem de dentro da igreja porque alguém não apacentou? Quantos saem de dentro da casa de Deus porque alguém não visitou no momento mais difícil, que estava precisando da visita de um sacerdote, da visita de um levita e não teve, e está lá caído? Aí você diz assim: está caído porque nunca se converteu, está caído porque nunca quis Jesus. Não, não é assim não, não é assim. Então Jesus, ele chama, ele apacenta. Então quando uma alma vem para Jesus, ela tem que ser apacentada, ela tem que ser cuidada. Então nós seremos responsáveis por causa de muitas almas que eram para nós cuidar. Se você não cuida de uma alma, pode ter certeza que Deus vai cobrar. Pode ter certeza que você vai prestar conta dessa alma, que você podia ter cuidado, que você podia ter pastoreado, que você podia ter visitado, mas você sabe que saiu como esse louvor, como sacerdote, viu a pessoa caída e simplesmente passou.
Talvez disse assim, está caído por causa do seu pecado. Ah, meu Deus, como a visão do Senhor é diferente. Como os propósitos do Senhor é totalmente diferente dos nossos propósitos. Aí o Senhor vai lá com aquela alma caída, cuida das feridas, passou o bálsamo no machucado que fez aquela alma cair. Ah, meu Deus do céu, porque colocou um fardo pesado que nem eles mesmos carregam. Colocou eles para ir lá evangelizar, que nem eles mesmos iam. E aquela alma caiu. Aquela alma ali caiu no caminho. Mas o Senhor, que vai além, né? Vai além de tudo e de todos. Chega lá com aquela alma caída e diz assim, né? Ai, estão te julgando, estão te condenando, estão te acusando, mas eu não estou te acusando. Eu vim aqui para te levantar. Oh, Senhor da glória. Aí Jesus chega, né, com o amor do samaritano, passa o bálsamo nas feridas, dá amor para aquela alma que está caída. Oh, meu Deus do céu, Senhor, tu és lindo, tu és bom. Glória a Deus. E aquela pessoa cuidada novamente se levanta e volta novamente a caminhar com o Senhor e volta novamente a ser usado por Deus na glória da segunda casa e vai lá cuidar das vidas que estavam caídas por causa que aquela vida que estava caída não recebeu a visita de um sacerdote, não recebeu a visita de um levita, não recebeu a visita daqueles que caminhavam com ele na igreja. Experiência eu tenho, experiência de chamado. Aleluia, Deus. Por que você está sozinha nessa vida? Porque você é muito precioso. É ouro de Ofir. E Deus não vai entregar o tesouro dele, a joia dele, para quem não sabe cuidar. Deus não vai te entregar para alguém que não sabe cuidar da joia preciosa que você é. Tem visto pessoas vivendo relacionamentos ali que são maltratadas, que não são cuidadas, né? Então, por quê? Porque se afobou, porque não teve propósito com Deus. Quando você entende o propósito de Deus, você vai entender que o que Ele tem para você é bom e é melhor. É bom, não olha para a aparência, não. Talvez você está olhando para a aparência, ai, que homem lindo, que mulher linda. Ai, esse homem tem condições que eu estou precisando, né? Minha vida financeira não está boa. Não olha para a aparência. Porque se esse homem, essa mulher não tiver um coração segundo o coração de Deus, não vai cuidar de você. E lá vem um divórcio, lá vem de novo uma separação. Por isso, não se engane com teu coração, não se engane. Eu vejo aí as irmãs chegarem e dizer que estão com problema no namoro, com brigas no namoro. Já dá para ver que não vem de Deus. Se concordância não vem de Deus para a tua vida. Se não veio para te levantar porque você está caída, não vem de Deus para a tua vida. Se não vem para perto de você e dizer vamos para a igreja, vamos buscar Deus, vamos viver o propósito de Deus, vamos viver o chamado de Deus. E hoje poucos querem viver o chamado, falam no chamado, falam que são escolhidos, escolhidas. Escolhido, escolhida para quê? Se não for para fazer o papel desse samaritano, se não for para levantar um caído. E hoje nós estamos num tempo que é mais fácil os sacerdotes pisarem em você e te lançar no inferno do que fazer o que o bom samaritano fez. E você prestou atenção na letra do louvor? O bom samaritano, ele caiu, ele pegou, chegou próximo daquela pessoa caída, aquela pessoa caída estava no chão. Então, o bom samaritano, ele teve que abaixar o seu corpo e chegar bem próximo do caído, não é verdade? E ele o levantou. Ele passou remédio na ferida. Ele passou remédio ali naquelas feridas. Sabe quantas pessoas já chegaram perto de mim porque caíram,
e os próprios da igreja os desprezaram, os julgaram, os acham que os podem condenar e julgar uma pessoa caída. Quando as irmãs chegam comigo pedindo oração e dizendo assim, a irmã, eu não aguento, sabe o que eu penso? Eu digo assim, Senhor, as novas convertidas, né? Aquelas que estão se chegando agora no caminhada com Cristo. Quando elas dizem, irmã, tá difícil, eu não aguento, e eu fico lá pregando a palavra, aí eu fico pensando, eu digo, Senhor, eu que procuro ter uma vida de oração, de jejum, de palavra, de separação, de viver para Cristo mesmo, de viver para as vidas. Eu digo para o Senhor que nem eu, nem eu aguento, que eu quero desistir. Aí eu fico pensando uma vida que não conhece a palavra, uma vida que ainda não tem entendimento da palavra, uma vida que não sabe ainda o que é jejuar, o que é orar. Eu fico imaginando, Senhor, eu que já sei que eu tenho que orar, que tenho que jejuar, que eu tenho que separar a minha vida, que eu tenho que ter comunhão contigo, eu que sei tudo isso e procuro viver, Senhor, pela misericórdia. Isso, já digo que não aguento. Imagine esses que ainda não têm entendimento da palavra, que apenas ouviram Jesus te ama. Apenas ouviram isso, mas não têm entendimento da palavra. Não tem entendimento que amar a Jesus é carregar uma cruz. Amar a Jesus é ser traído. Amar a Jesus é ser perseguido. E não tem entendimento que amar a Jesus, Jesus te ama. Jesus te ama. E fica entendendo que porque Jesus me ama, eu vou viver maravilha, eu vou viver um paraíso. Jesus me ama. E ele disse o que para mim? Nega-te a ti mesmo. Pega tua cruz e me siga. E me siga. Porque você me seguindo, você vai chegar no lugar aonde você terá sim o teu melhor, o teu maior. Você vai entrar na terra prometida, na vida eterna. E quando você chegar lá, você não vai mais chorar. Você não terá mais uma cruz. A cruz que você carrega, ela vai ser trocada por uma coroa, pela tua salvação. As lágrimas que você tem derramado na presença de Deus na caminhada, ela vai ser limpas e você viverá em adoração, em louvor, em alegria. Então, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que vive dizendo que quer viver o propósito de Deus. O propósito de Deus é esse. O que o samaritano vivia. Não o que o sacerdote vivia. Não o que o levita vivia. Mas que o samaritano vivia. Esse é o propósito de Deus. Renunciar à sua própria vida. Jesus, ele não veio e ficou no templo como um sacerdote. Ele, como sacerdote, ele vivia no meio dos pecadores. Ele vivia levantando os caídos. Ele vivia, aleluia, Deus, curando os enfermos. Ele vivia passando bálsamo nas feridas. Não existe propósito sem ovelhas. Não existe propósito sem estar cuidando de ovelhas. Não existe propósito sem estar visitando enfermos. Não existe propósito sem estar cuidando de órfãos e viúvas, visitando. Não existe propósito se você não for alguém usado por Deus para levantar uma vida que está caída. Porque o propósito de Deus é esse. É buscar os perdidos, é levantar os caídos. Você não pode falar por ninguém, porque aquela pessoa que caiu, aleluia, ela não teve um alicerce, ela não teve um preparamento para as batalhas que ela ia enfrentar, por causa que Jesus a ama. Ela não sabe que por causa que Jesus amá-la, ela enfrentaria leões, serpentes, escorpiões, que teria que pisar em serpentes, que teria que matar leões e ursos, por causa que Jesus a ama. Então, que possamos entender o propósito de Deus, esse chamado de Deus,
Meu trabalho sempre foi perto de vidas, né? Aqui eu estou perto de vocês, mas não tão perto como eu queria estar. Então eu fico numa guerra comigo, numa guerra. E aí a minha vontade era de não abrir lives, mas aí quando eu penso, né, que tem alguém me esperando já, que tem alguém ali que para ser ajudado por uma palavra, eu tô aqui, né? Tô aqui vivendo o propósito de Deus. Eu estou vivendo o propósito de Deus. Porque está aqui às 4 horas da manhã, sono. Vocês estão me vendo aqui, ó, não estou com sono. Deus deu o entendimento, né? O que é colocar a mão no arado. A mão no arado é você ir lá trabalhar, você ir lá visitar, você ir lá chorar, é você ir lá levar a palavra, alimento, é você levar o, aleluia, Deus, ali a fé para alguém que está sem fé, e você dizer para aquela pessoa que está caída, ai, que todo mundo está dizendo que essa pessoa não vai se levantar, que nunca quis Deus, nunca diga isso, nunca diga isso. Ai, você não sabe, você não conhece o coração de uma pessoa. E só Deus sabe e conhece o coração de uma pessoa. Você não sabe a guerra que ela enfrentou. E nessa guerra ela caiu. Ela caiu em meia batalha de querer renunciar ao pecado. Você sabe o que é uma luta contra o pecado? Você luta contra o pecado? Eu luto todos os dias contra o pecado. Todos os dias o pecado vem querer me derrubar, todos os dias. Todos os dias o pecado vem querer me colocar no chão. E você sabe o que é essa luta? Para você falar de alguém que está caído no chão, se você sabe, se você viveu o que é uma luta para você não cair, para você não, aleluia, continuar de pé, você vai entender aquele que caiu, aquele que não estava alicerçado na rocha, aquele que apenas foi convenceram ele a aceitar Jesus, não deixaram o Espírito Santo alcançar ele, eles que convenceram, com palavras persuasivas, com palavras de manipulações. Vem para Jesus, que vai ser só vitória. Vem para Jesus, né, que você vai ter tudo do bom e do melhor. Vem para Jesus, mas você tem uma cruz para carregar. Vem para Jesus, mas você vai enfrentar batalhas. Vem para Jesus, mas você vai ter que ser alicerçado em Cristo, porque haverá uma guerra para roubar a tua salvação. Haverá uma guerra para te derrubar, para te colocar no chão. E aleluia, Jesus. Então é muito fácil olhar para uma pessoa caída e dizer assim: ah, nunca se converteu de verdade. Como se a conversão fosse do dia para a noite. A conversão ela é feita todos os dias na nossa vida. É todos os dias quando você busca a palavra de Deus para a tua vida. Quando você busca, aleluia, Deus, a comunhão, ter o Senhor na tua vida. Que você busca o Espírito Santo para a tua vida. E através da palavra ele vai te convertendo, ele vai te libertando. Através da palavra ele vai te transformando um pouco mais, um pouco mais. Aí tem pessoas que dizem assim, caiu porque nunca se converteu. E você é convertido dizendo que aquela pessoa caiu porque nunca se converteu? Se fosse assim, Jesus tinha dito para os discípulos. Quando Pedro caiu, quando negou ele 3 vezes, foi uma queda. Foi uma queda ali de quê? Uma queda que a qual Pedro achava que nunca ia negar a Cristo. O próprio Pedro que cortou a orelha do soldado, defendendo a Cristo. Esse próprio Pedro negou 3 vezes. Caiu ali no momento que ele podia dizer, não, é o meu mestre. Olha só. E nem por isso Jesus não deixou Pedro ali caído naquele ato a qual ele negou a Jesus 3 vezes. Jesus depois chegou com Pedro e disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então não existe amor a Deus se você não apacenta uma ovelha.
se você não cuida de uma ovelha, se você não cuida de uma vida. Não existe amor a Deus se você não é apacentador de ovelhas, cuidador de vidas, que você não levanta uma vida que está caída. Hebreus capítulo 11 diz aqui, justificados pela fé. Hebreus 11, justificado pela fé. Ora, a fé é o firmamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é algo que você não vê, mas ela é o quê? Ela é alcançada, ela é alcançada por você através do Espírito Santo, através de Deus. O Senhor pega ali o teu pedido de oração e ele materializa na tua vida, ele responde. Por exemplo, você não vê a tua cura. Você não vê, você está ali enfermo, já tomou vários remédios e você não consegue ver a tua cura. Você não consegue ver, não, eu vou ser curado. Então a fé é eu ver que eu vou ser curado. É eu ver aquilo que eu não estou vendo. As condições, a situação está dizendo que eu vou morrer, que eu não vou vencer, que eu não vou chegar ali à vitória, que a porta não vai se abrir. A minha visão, ela vê isso. Não, pelo diagnóstico não serei curada. Pelas minhas condições, eu não terei a porta aberta. Não, pelas minhas condições, isso é impossível acontecer. Então, a fé é isso. É o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, você não está vendo a tua cura do câncer, mas a fé te faz você ser curado do câncer. Como a irmã que está aqui, que vive com uma bala no pulmão. Isso é fé sobrenatural de Deus. Uma pessoa viver com uma bala no pulmão. Ela colocou, parece que 17 anos que ela está com essa bala no pulmão. E está aí vivendo. Está vivendo o sobrenatural de Deus. Já é um milagre tendo uma bala no seu pulmão. Já é um milagre. Você está entendendo? Então é isso, aleluia. A fé é isso. A fé é algo que você não está vendo, que não vai acontecer. Como ontem aqui entrou uma irmã querendo a sua casa própria. Pelos olhos dela, ela não tem condições de comprar uma casa própria, pelos olhos dela, mas pela fé. Ela tem um Deus que pode fazer alguém vender uma casa à prestação para ela, né? E com promissórias. E o que acontece? A fé vai fazer realizar o sobrenatural. Vai te dar o teu milagre. Então, pelos teus olhos, você não está morrendo, não tem jeito, está esperando a morte, mas a fé diz: não, vai ser curado, porque eu tenho um Deus que faz maravilha, eu tenho um Deus que opera maravilha, eu tenho um Deus que faz milagre, eu tenho um Deus a qual deu o seu próprio filho por amor a mim. Então, a fé, você crê naquilo que você não está enxergando, naquilo que você não está vendo, mas que o Senhor está ali, ó, trabalhando, que o Senhor está preparando o teu milagre, preparando a tua casa própria, preparando ali aquilo que você não tem, que você está pedindo. O Senhor me fez me lembrar, né? Que por causa da minha fé em Deus, eu profetizei na vida de uma irmã. Olha só, ela me pediu oração para vender a casa dela. Ela queria vender a casa dela, porque ela queria morar em outro lugar. Amém. Entrei em oração e nada de vender a casa dela. Oração e jejum. Olha só. E eu disse, vamos orar para Deus fazer a vontade dele. Aí o que aconteceu? A irmã entendeu que não era vontade de vender a casa dela. E olha o que ela fez. Como ela queria vender a casa, ela deu móveis que ela tinha bem pouco mesmo, e saiu dando. Ela disse assim para mim: irmã, eu já estou dando os meus móveis e vendi uns porque eu sei que Deus vai vender a minha casa. Aí lá Deus preparou uma situação para ela enxergar que não era vontade de Deus ela vender a casa.
E ela ficou sem os móveis, a casa ficou vazia. Ela tinha o quê? A rede, o fogão e, assim, algumas coisinhas. Ela mandava o vídeo para mim. Ela não mora perto de mim. Ela vendeu tudo, ficou sem nada, porque achava que ia vender sua casa. Ela estava fazendo um ato ali profético. E sabe o que aconteceu? Ela não vendeu a casa. E aquela irmã ali, sem os móveis, sem as coisas dela, porque tinha dado, porque tinha vendido. Aí eu fiz uma oração. Eu usei a minha fé. Irmã, eu vou dizer para ti nesse momento que Deus vai colocar tudo na tua casa novo. Tudo que tu deste era velhinho, irmã, já era coisas sem condições, pois Deus vai trazer tudo novo para ti. Você vai ter, irmã, Deus vai realizar teus sonhos. Quando foi um belo dia, ela mandou o vídeo que o marido dela foi trabalhar num lugar e como pagamento, né, foi um trabalho grande e a pessoa pegou, estava trocando de móveis, deu todos os móveis para aquela como pagamento para aquela família, para o esposo daquela irmã. E entrou o armário, que era o sonho dela. Eu fico olhando, né? As pessoas têm um sonho tão pequeno, tão simples, né? Tão simples, mas para algumas pessoas aquele sonho é tão importante, é tão grande. E o que aconteceu? Entrou o armário dela, entrou mesa boa, entrou um jogo de sofá bom, e ela mandou o vídeo feliz, mostrando que Deus tinha cumprido ali a palavra, né? Aquela oração de fé. E eu fiquei maravilhada, fiquei grata a Deus, fiquei feliz. Isso é fé. Isso é fé. Você orar por algo e dizer, meu Deus, eu não tenho dinheiro para ajudar essa irmã. Ontem ela mandou um vídeo da máquina de lavar dela. Ela queria um tanquinho. E sabe o que aconteceu? Deus deu a mais para ela. E ela é uma pessoa que vive de oração, que vive para Deus, que vive por chamado, que vive o propósito. E ela pegou, ela doía as mãos dela, doía o corpo dela para poder lavar a roupa. Aí ela mandou o vídeo da máquina e feliz por causa. Ela não sabia mexer na máquina, aprendeu a mexer, e eu disse, olha, não use isso que vai ajudar a manter. E estava lá feliz. Fé é isso. Fé é você saber que você não tem condições de ter, mas Deus vai te preparar. Deus vai preparar ali você ter condições. Então é isso que é fé, justificados pela fé. Então nós temos que aprender o que é fé. Aleluia. Aos teus olhos você não enxerga a tua cura. Aos teus olhos você não enxerga a porta aberta. Aos teus olhos você não enxerga os teus sonhos realizados. Mas pelos olhos da fé você já pode contemplar, Senhor, a fé eu confio. Que eu vou fazer aquela entrevista, Senhor, e eu vou passar. Senhor, eu confio, eu não tenho condições, mas o Senhor vai preparar, o Senhor vai mover a água, o Senhor vai mover, Senhor, as tuas mãos, e o Senhor vai fazer os meus sonhos ser realizados segundo eles estejam com os teus sonhos, com a tua vontade. Então a fé, ela tem que ser exercida. A fé é você acreditar naquilo que é impossível para você. É impossível, mas não é impossível para Deus. Não é impossível para o Deus que você serve. Quantas vezes eu digo para Deus, Senhor, isso é impossível, mas eu sei que tu és o Deus do impossível. Então é isso que nós temos que entender. Você está aí pedindo a tua cura, o diagnóstico está dizendo que você vai morrer. Mas a tua fé está dizendo, eu tenho um Deus que pode me curar. Eu tenho um Deus que pode me levantar dessa queda. Eu tenho um Deus que pode abrir portas. Eu tenho um Deus que pode me dar condições. Eu tenho um Deus que tudo pode fazer. O impossível Ele pode fazer. Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho os seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, a fé
de Abel. Ali, a maior oferta que ele deu a Deus, né? Até hoje fala esse testemunho. Foi visto como um ato de fé. Então, Caim, a oferta dele não agradou a Deus. Vamos dizer assim, que Caim preparou de qualquer jeito. E Abel não. Abel teve todo o cuidado de dar o melhor para Deus. E quando você procura dar o teu melhor para Deus, o teu melhor é você dar de coração, com sinceridade. Senhor, é isso que eu tenho, mas é isso que eu te ofereço, Senhor, de todo o meu coração, com toda a minha sinceridade, Senhor, recebe. Então, o que acontece? Isso é visto como fé para Deus. Lembra da viúva? Todos estavam ali ofertando daquilo que não ia faltar. Aquela viúva ofertou aquilo que ia faltar para ela. Foi fé, né? Ela não estava preocupada se ia faltar, mas ela estava querendo ali dar, naquele momento, aquela oferta, aquilo que ela podia dar. E ela pegou, deu tudo, não preocupada com o amanhã, não preocupada com o que ela ia vestir, não preocupada com o que ela ia comer. E aquela viúva agradou a Deus mais do que todos que ofertavam. Chegar aqui e pedir oração. Mas se você não tiver fé, não vai acontecer nada. Então você precisa ter fé, você precisa chegar em live de oração, colocar o teu pedido, mas crer que Deus pode fazer, que Deus pode operar, que Deus pode curar do câncer, que Deus pode curar do coração grande, que Deus pode abrir porta que está fechada, que Deus pode preparar pessoas do teu lado e te dar condições. Quantas pessoas que não têm casa própria e conseguem comprar casas parceladas, impromissórias? Deus coloca pessoas que tem mais de uma casa e diz assim, tá bom, eu vou te passar a minha casa, tu paga do jeito que tu pode. Isso é fé, isso é mover de Deus. Para você era impossível, para Deus não é impossível. Para Deus não tem nada, nada, nada impossível, nada que Ele não possa fazer. Aquilo que você está dizendo, Senhor, é impossível. Ele diz assim, mas para mim não é. É impossível para ti, mas para mim não é. E agindo Deus, quem impedirá? Se Ele quer te abençoar, não é as tuas condições que vai fazer Ele te abençoar. Ele te abençoa porque Ele quer. Ele te abençoa porque Ele se agradou da tua oração. Ele te abençoa porque Ele viu fé em você. Ele te abençoa, aleluia, Deus, porque você o buscou, você procurou, você colocou nas mãos dele e disse, Senhor, agora é contigo. Porque eu não posso fazer mais nada nessa situação. Mas tu pode fazer, Senhor, tu pode todas as coisas. Tu pode dar vida, tu pode matar, tu pode curar, tu pode, Senhor, restaurar, tu pode, Senhor, transformar. Então, Ele pode todas as coisas. Vivam de fé. Chega pedindo oração, mas tenha fé. Creia no sobrenatural de Deus. Creia no impossível de Deus. Entenderam? Alma valorosa, alma de muito valor. E esse valor é o sangue de Jesus. As pessoas podem não te dar valor, mas se Ele te dá valor, o que importa quem não te dá? As pessoas olham para a tua aparência, te julgam, te desprezam, e o Senhor olha para a tua aparência e diz, eu te amo, eu dei a vida do meu filho por você. Então coloca no teu coração o que vem de Deus, e não o que vem da criatura, e não o que vem desses que estão frios, que não têm amor no coração. Você é valoroso e valorosa para Deus. Fique na paz e que vocês possam ser alegrados, alcançados, abençoados por Deus a cada dia mais.